Então, boa noite todo mundo, boa noite quem está aqui, quem está assistindo online. Nós vamos continuar hoje a nossa aula sobre as profecias cumpridas. Vamos ver se a gente consegue ver alguma profecia que ele cumpriu. E até agora são 2 aulas, 40 profecias, que são realmente profecias, dizem que é profecia, que não foram cumpridas. Então, o negócio é assim, se eu fazer uma repetição rapidinho, a gente tem que lembrar o que é profecia, o que é profeta, tá? Como que a gente sabe que cumpriu a profecia, se não cumpriu a profecia. A ideia, se alguém fala, é uma profecia, entra no contexto, olha do que está falando tudo, não um versículo que é distorcido, e você, para mim serviu, já bateu a minha historinha que esse cara é o Mashiach. A gente falou na aula passada que não adianta você querer fazer uma dogma, criar uma dogma, um resultado e adaptar o teste, a experiência acima do resultado. Não tem como definir. É definindo, agora eu vou adaptar tudo para isso. Não funciona assim. A gente tem que ver o que nós temos, quais que os fatos, quais que as profecias, e ver se combina. Se realmente cabe nisso. Então, a gente terminou na aula passada com 39. E nós vamos começar o assunto interessante, que nós vamos partir na ideia de salmos. Eles estão usando muitos salmos para provar que esse fulano cumpriu alguma profecia. Tá? Só que está gravando, você sabe disso, não é? Está gravando, tá? Oh, quanto tempo! Pelo menos nas aulas de hebraico eu sei que está vindo, então está perfeito. É verdade. Os bandidos descansam domingo? Ainda bem, né? Então, a gente está na 4ª aula, numa série de aulas sobre profecias. Se foi cumprida ou não foi cumprida as profecias que eles estão provavelmente falando de Jesus. E eu estava falando que você não pode pegar uma dogma e marcar como resultado e começar a adaptar todas as experiências, todas as ideias para o resultado. Você tem que pegar a experiência e ver qual resultado vai dar. Assim funciona. Igual, por exemplo, na sua área. O cara é culpado, agora eu vou adaptar todas as provas para direcionar ele. Não funciona assim. Jamais. E com certeza, não que uma coisa é tão importante como a vinda do Mashiach. E hoje, a gente falou, são mais de 300 profecias que me mandaram que o cara cumpriu. A gente passamos por 40. A gente estudou realmente o que cada uma fala, se é profecia, e se realmente se é profecia, se cumpriu. Por enquanto, dos 40, 2, 3 eram profecias. E não cumpriu. E também poderia ser referido por qualquer judeu. Não era uma coisa específica. Essa que você pega uma frase, você está vendo, está falando do X, igual que tem uma seita aí que fala que no Talmud está escrito, e está escrito mesmo, que o Mashiach vai ser um leproso. Tem que entender, um leproso, um nível espiritual diferente, separado, uma coisa... A lepra que a gente tem na cabeça de hoje, que tem hoje, não é a lepra que a Torá fala, totalmente outro
outra doença, tem que ler, que entender o que é. Aí eles falam, está vendo? Falando que o Mashiach será leproso, falando de Jesus. Como? Aonde está escrito que ele é leproso? Ou você pega Isaías 53 e fala, está vendo? Falando aqui que o Mashiach será sofredor. Aonde está falando que o Mashiach vai ser sofredor? No 53 não fala do Mashiach. E no Novo Testamento não fala que Jesus sofreu nada. Além da morte, todo mundo sofre. Quando morre, morte violenta. O cara fez acidente, sofreu. O cara, Deus nos livre, tinha o câncer, também sofreu. E aí, ele é o Mashiach? Não, ao contrário, o Novo Testamento conta que ele era glorificado, seguido por milhares, amado, querido, e tudo isso. Não é nada de sofredor. E agora está começando um parte que está começando a citar Salmos, sendo como Salmos um livro de profecias. Antes que a gente vai começar, a gente tem que entender a primeira coisa, o que é Salmos. Salmos é livro, em hebraico é Teilim. Teilim são, não é Salmos, é glórias, é glorificações, tá? Que rei Davi escreveu para glorificar o nome do Eterno. Agora, o que acontece? No livro cristão, na tradução cristã, o primeiro versículo, na maioria das vezes, é tirado. Aí você vai ver, tem um capítulo de 20, agora ele tem 19. A pergunta, por que foi tirado o primeiro versículo? Porque o versículo primeiro fala de para quem é direcionado esses salmos. Salmos, cântico do David. Salmos, cântico do Salomão. Salmos, da pessoa que fez esses salmos. Então você tira o rei Davi, sabe, o salmo de Teilim, Mizmor da cântico para David, aí você tirou isso. E o contexto fala como o Mashiach guerreou, foi combatente, isso, falando sobre o Mashiach. Está vendo? Fala sobre o Mashiach. Só que de quem está falando esse capítulo? Do rei David. O rei David é o Mashiach. Ele fala, todo o livro de Salmos é o rei David glorificando o Eterno pelas graças que ele fez para ele. Dá para entender? Agora vamos ver quais são as profecias que estão falando. E vamos ver realmente se o capítulo, o contexto, falando, primeira coisa, do Mashiach. Segundo, se fala do Mashiach que vai vir, ou rei David, ou Jesus. Vamos ver do contexto. E lembra, a nossa ideia é estudar judaísmo. O foco, o cara fala que meu livro serve como prova para provar o ponto dele, então que eu vou estudar então o que ele está falando. Vamos ver se o judaísmo realmente afirma se é Jesus, Yeshua, não importa, é o Mashiach. A gente quer saber a verdade. Começando com a 40. O Messias seria rejeitado pelos gentios. Ok. Apesar que isso é algo ao contrário, totalmente, pelo conceito judaico. Tem uma história, depois que eu vou falar a fonte, tem uma história que fala que um rabino grande na Europa, um rabino muito conhecido, com o nome de Jonathan Eibschitz, ele foi chamado uma vez para o rei. O rei falou para ele, vocês judeus, vocês falam que o Mashiach não chegou ainda, vocês não acreditam. Aí, quando o seu Mashiach vai chegar e eu não vou acreditar nele, o que vai acontecer? O rabino falou, se o Mashiach vai chegar e você não vai acreditar nele, nem eu vou acreditar. O que significa isso?
A gente sabe que a vinda do Mashiach vai ser uma revelação tão grande, tão óbvia, como as profecias falam, que naquele dia a terra vai ser plena com o conhecimento do Eterno. Ninguém vai falar, esse não é o Mashiach. Não existe isso. Aí você fala para mim que a prova do Mashiach, que ele vai ser rejeitado. Essa pode ser por qualquer rei da antiguidade. Entendeu? Bom, por exemplo, amanhã tem eleição de Israel, 17 de março. O Benjamin Netanyahu vai ser rejeitado. E não vai ser eleito. Vamos pôr. Então ali é o Mashiach. Faz sentido? Mas vamos ver o que está falando. Vamos ver o contexto agora. Salmos 2, versículo 1. Só que, vamos ver o que está falando. Salmos 2, quando fala versículo 1, você já pode ir no versículo 2, porque não é o versículo 1. Tá? Vocês vão ver que ele começa no segundo versículo. Quem tem os Salmos com tradução hebraico, judaico, pode ver que não bate os contextos. Mas vamos ver o que está falando Salmos 2, versículo 1 nesse caso. Porque se me emocionam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Ok? Então, vamos ver o que está falando em hebraico. Em hebraico, está falando, só um minuto. Sim. Lama rakshu goim veleumim yegu rik. Ele pergunta, quem escreveu esses salmos? Rei David, como todos. O que ele está falando? Porque os povos vão se levantar, vão negar o Mashiach. Do que ele está falando? Dele. Vão continuar. Os reis, vou falar em português, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo que é ungido? O rei David. Quem escreveu os salmos? O rei David. Aí continua. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nossas suas cordas, tá? E aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Quem conhece a história do rei David, dá para entender muito simples. O rei David era guerreiro, era um general. Ele conquistou toda a região, tá, de Israel, Síria, Jordânia, até Egito submeteram para ele, todos. Ele fez um governo, sabe, grande, conforme que tinha que ser. E o que acontece? Quando você tem um domínio grande, você é um rei grande, claro que você vai ter conflitos com outros reis. Agora, a gente sabe que o rei David era rei justo, ele não fez nada por conta dele. Ele fez porque ele serviu à vontade do Eterno. E quando você está crescendo e você tem a força, o que acontece? Tem outros tentando te derrubar. O que o rei David está perguntando? Qual sentido vocês estão tentando ir contra o Eterno e o ungido dele? Por que ungido? Porque ele foi ungido com óleo sagrado. Deu para entender? O contexto, está falando do rei Davi, ele está falando dele. Por que vocês estão indo contra
eu, contra o rei. E eles vão ser punidos por Deus. Deus vai cuidar deles. Fala assim, então Deus falará na sua ira, o Eterno, e no seu furor os turbará. Eu porei ungir o meu rei sobre meu santo monte Sião. O Deus vai falar, eu que corroi ele, eu mandei ele ser rei. O que vocês tentando tirar ele daí? O rei Davi fala, se o Deus me correu, o que você está tentando fazer? Qual direito vocês têm? Proclamarei o decreto, o Senhor me diz, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Ele tem uma profecia que aqui fala, ele já está entrando tudo, que o Messias seria filho de Deus. Fala assim que esse versículo 8, 7, 8, é ligado ao Jesus, que ele será filho de Deus. Mas quem está falando aqui? O rei Davi. Se a gente vai ver em Samuel, primeira coisa, no Crônicos 1, 14, o rei Davi está repetindo que o rei Davi é considerado filho de Deus. E no Samuel 2, 27, lá também está falando que quem é o filho do Eterno? Salomão. Por que isso? Então, é de mostrar como que o rei dos judeus é querido como filho. É todos nós somos filhos, queridos por Eterno. Mas o rei Davi falando dele, não basta que eu sou rei, sou um dia também eu sou igual um filho. Está falando lá do Jesus aqui, nesse capítulo. A pergunta é se quais reis também, e contesta, quais reis do mundo foram contra Jesus? Guerrearam contra ele. Quando tinha essa guerra? Esse conflito político que uniram reis líderes contra Jesus. É mais um que ficou para depois. Não. Quando isso aconteceu? A ideia dele é mais um que vai ficar para depois. Pode ser, não fala assim que quando, porque aí tem outra profecia, que o Messias seria ressuscitado e coroado como rei. Fala que é Salmos 2:7. Nós vamos ver, está falando isso, no Salmos 2:7. Proclamarei o decreto, o Senhor me diz, tu és meu filho, e hoje te gerei. O que ele está falando aqui é uma profecia nesse versículo. Vamos ver se talvez no outro. Pede-me e tu te darei, os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Quando isso vai acontecer? Quando isso aconteceu? Porque lembra, são profecias cumpridas que eles falaram. Não que vai cumprir não tem valor nenhum. Pode ser qualquer um. Se forçando a situação. É nem forçando porque... Não, dizendo que ele ressuscitou, mas aí não foi curado. Não, mas aonde? Não, mas a gente volta atrás. Quando foi o momento da coroação? Sim, não foi coroado, não teve coroação. Nunca? Sim. Não tinha esse momento. Fala rei dos judeus, beleza? Quando ele foi coroado como rei. Quando ele sentou no trono, quanto tempo? Entendeu? E lembra? Esse negócio, não, mas no reino celestial é muito bonito. Não é judaísmo. Não é algo que dá para provar. Que a gente fala judaísmo é algo que você consegue provar. Da mesma forma que é virgem. Como você prova que a mulher é virgem? Só depois que você ficou com ela. Não antes.
Aí você vai ver a mulher com o carrinho andando na rua, você vai, nossa, essa é uma Mashiach. Como você sabe? Não, porque a mãe dele era virgem antes. O segredo, a verdade é que qualquer mulher, na primeira vez, é virgem. Pode engravidar? Pode. Mas e daí? Não significa nada. Não tem essa profecia. A gente vai chegar lá. Mas vamos focar nos Salmos. Vou dar um pulinho aí, porque eles estão repetindo, sabe? Salmos, 5 profecias, são 3 profecias no mesmo versículo. Vai ser rei, vai ressuscitar, que não está escrito, mas eles estão repetindo, então é só para encher, sabe, a ficha, que tem 300, 400 profecias. Por quê? Porque na cabeça dele, ele é um Mashiach, ressuscitou, é rei, então vamos adaptar. É muito forçado. Vamos adaptar o texto para servir a nossos dogmas. Ok, de novo, esse não é judaísmo. Você não pode falar que o judaísmo prova que é. Apesar que o texto não está falando disso. Mas vamos lá, eu acho que depois, são 5 que falam que será o Filho de Deus, que já... Entendeu? Agora, o Messias rejeitaria aquelas que não criam nele. Isso eles referem, Salmos 2, 12. Beijai o filho para, se não irei, pereceis no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Falando de quem? De quem que o rei Davi está falando? Do Eterno. Ele fala do Eterno, falando do Mashiach. Em quem que a gente tem confiança? No homem ou no Deus? O rei Davi fala. Bem-aventurado aquele que confia nele. Nele quem? Lembra os Salmos, Teilim, são cânticos de glória para o Eterno. Não para o homem. Tem outros salmos que falam, desprezados dos homens que confiam nos homens. Aqueles que confiam nos homens. Não tem valor nenhum. Então, aqui ele fala, quem confia nele, no Eterno. Falando sobre Mashiach. Mas uma forcinha, sabe, para colocar triângulo dentro do quadrado. Mas vamos lá, a gente vai chegar a um salmo interessante, que a gente vai chegar lá para ele, mas ao Messias seria dada autoridade sobre todas as coisas. Profecia cumprida. Vamos ver, ele refere em Salmos 8, versículo 6. A nossa ideia, quem está assistindo, quem está seguindo a gente, para entender o judaísmo. Eu não estou aqui para ensinar cristianismo, não me interessa. Eu pego essas provas, vamos ver o que judaísmo faz. Vamos ensinar, vamos aprender judaísmo através dessas declarações. Vamos ver o que o judaísmo mostra. A gente falou, Salmos 8, versículo 2. Lá fica mais quente aí. Só um minutão, a gente vai. Ok. Aqui mais um exemplo, quando os Salmos começam no versículo 2. O que está escrito em hebraico, em português? O Senhor, nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste a força da boca das crianças e dos que mamam,
por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Ok. Mas em hebraico começa assim. Para vitorioso, a guitarra, um instrumento, cântico para David. Ok? Mas no final, ele fala assim, olha como que mudaram o texto. O que está falando assim, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar o inimigo, ao inimigo e ao vingador. O que dá para entender disso? Que o Mashiach vai fazer alguma coisa? O que você entendeu? Hã? Tu ordenaste a força da boca das crianças, dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. O que você entendeu? A minha pergunta é assim, você entendeu que crianças teriam louvor ao Messias? Não, mas crianças vão dar louvor ao quem? Ao Eterno. Não ao Messias. Como começou o cântico? Cântico para David, de novo. Foi tirado na edição cristã. Cântico para David. David fala, as crianças que mamam vão dar glória em seu nome. É você que vai destruir os inimigos dos vingadores. Mas aí depois ele fala, que Salmos 8, versículo 6, que o Messias teria domínio sobre todas as coisas. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Do que está falando? Do Messias? Dá para pensar isso. Mas vamos ver o versículo, 2 versículos em cima. Que é o homem mortal que me te lembras dele, o filho do homem para que visiste. Pois pouco menor o fizer do que os anjos, e de glória de honra o coroaste. Fazes com que aquele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que passa pela veredas do mares, o Senhor nosso, quão admirável o teu nome sobre toda a terra. Fala do ser humano. A história aqui que aconteceu, o rei David, ele conta uma história do Torá oral, que Moisés foi pegar a Torá no Monte Sinai, receber a Torá no Monte Sinai. Os anjos perguntaram ao Eterno, você vai dar a Torá para o homem? Você vai dar o domínio de tudo para o homem? Quem é ele? Nós somos anjos, deixa a Torá com a gente. A gente falou isso na aula passada, sobre esse assunto. O rei David repetindo aqui. A minha pergunta, alguma profecia sobre Mashiach aqui? Vamos por que sim. Filho do homem, está escrito. Jesus era filho do homem? Nenhuma dogma cristã fala que é filho do homem. Ao contrário, filho da mulher. Homem não tinha nenhuma intervenção na criação dele. No capítulo, na profecia anterior, você fala, não, ele vai ser o filho do
de Deus, agora é filho do homem. Ou isso. Você fala que é profecia? Quando ele cumpriu essa profecia? Quando ele tinha domínio sobre tudo? Se tinha domínio sobre tudo, por que tinha que morrer? Domínio sobre tudo, traga a salvação na hora, porque esperar 2000 anos. Que domínio que é esse? Que domínio? Vamos pensar. Você falar que domínio, beleza. Quando? Quando isso aconteceu? São profecias cumpridas? Quando isso aconteceu? Vamos lá. Agora estão pulando para Salmos 16, versículo 8. Lá eles falam que o Messias seria ressuscitado. E no mesmo versículo também tem outra profecia, que o corpo do Messias não seria exposto à corrupção. Ok? Vamos ver o que está realmente falando esse capítulo, esses versículos. Capítulo 16, versículo 8. Depois você vai ter algumas perguntas, a gente vai liberar tudo. Claro que, de novo, começa no segundo versículo, não começa no primeiro, que fala, marca para David, me guarda, Deus, porque eu me pausei embaixo de você. Eu estou confiante em você. É o primeiro versículo, é a marca de David. Porque a marca do David é a confiança dele. No Salmos 16, já começa. Colocou Davi. Começou da segunda parte. Guarda, meu Deus, porque em ti confio. Mas cadê a marca do Davi? Foi tirado. Foi tirado porque ele explica de quem está falando o assunto. Quem é o assunto dos Salmos? Para começar. Foi tirado. Isso não é erro de tradução, não é erro de edição. Isso é erro propósito. Porque repete. Tirou David. Vamos ver. 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Sem saber que o versículo fala de rei Davi dá uma glória para o eterno, o que está falando? Através da minha confiança em você, nada mal vai acontecer para mim. O que é a frase que os judeus sempre repetem? Rei Davi vive e existe. Rei Davi não morreu. Aqui é um sinal. Através da confiança dele, ele está vivo. O corpo dele está aí, literalmente. E tem várias histórias. Mas, de novo, você vê que o contexto, foi tirado e colocado uma dogma em cima. Essas são mudanças, não erros, são mudanças com propósito de enganar as pessoas, de colocar o resultado do teste em cima da experiência errada. Quando tira o nome do personagem, aí dá para entender que... Não, você pode entender qualquer coisa.
Qualquer coisa. Não, pode falar de mim também. Eu tenho confiança, então não vou morrer. Como você vai saber? Espera, de 120 anos, você vai ver. Pode falar de qualquer pessoa. Mas aí tem uma pergunta. Todo esse canto fala como que ele tem confiança no Eterno. Quais foram as últimas palavras, propriamente, de Jesus na cruz? Oh, meu pai, por que me abandonaste? Que confiança? Essa é a mesma coisa, sabe, o Papa. O carro blindado, são pessoas desse tamanho. Esse homem tem confiança em Deus. Entendeu? Que confiança. Você sabe, o rei Davi sempre falava, tudo é por bem. A gente aprendeu com o rei Davi, o Rabi Akiva aprendeu com isso. Tudo que acontece é por bem, tudo que Deus faz é por meu bem. Essa é uma confiança absoluta. Então, se na hora da minha morte, mais violento, o Rabi Akiva, ele foi executado como falar isso, não vassoura, com negócio de uma vassoura de aço, com dente de aço, raspando o corpo dele. Assim ele foi executado. Os alunos deles perguntaram, olha, isso que você esperou tanto tempo, 120 anos você chegou para isso? E falou, toda a minha vida esperei esse momento. Falou Shema Israel e morreu. Essa é confiança. Se você entender, Rabi Akiva é um nível de Moisés. Sem Rabi Akiva não tinha Torá hoje. Agora esse cara lá, meu pai, por que me deixou? Desculpa, mas, meu amigo, na hora que importa, lascou. Cadê a confiança? O capítulo 16 fala de confiança. Confiança absoluta. Não no momento que está difícil, aí você chuta a bala, o balde e vai embora. Contexto. O judaísmo é citado de contexto. E depois eles falaram que é 16 também, o Messias seria assaltado à presença de Deus, também que o rei David. Tá? Imagina, vamos lá. O Messias viria para todos os povos. É verdade, uma profecia sobre o Messias. Mas será que o texto que estão falando fala disso? Salmos 18, 49. Vamos ver. Vamos ver realmente se esse Salmos, primeira coisa, fala do Mashiach. Segundo, se ele fala sobre isso. Se foi cumprido. 49. Esse capítulo é grande. Primeira coisa. Qual o primeiro versículo? Adivinha. Aqui está escrito, eu te chamarei o Senhor, fortaleza minha. Em hebraico, por vitorioso, por servo do Hashem, servo do Eterno, para David, que falou para o Eterno esse cântico no dia que foi salvo pelo Eterno da mão de todos os inimigos. No dia que o rei Davi foi salvo de todos os inimigos, ele fez esse cântico. Tá? Está especificando a pessoa no momento ainda. Sim. E aqui está falando, ele começou no segundo. Tá? Aliás, começou no terceiro. Deus é minha rocha, a minha fortaleza. Entendeu? Já pulou 2. Imagina, você vê, o contexto fala de quem? Quem escreveu esse cântico? O rei Davi.
sobre a salvação dele. Vamos ver o que fala então esse versículo 49. Esse que fala que o Mashiach, ele fala, viria para todos os povos. Assim que o Senhor te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Agora a gente sabe o contexto. Quem fala isso? Depois que passou todos os versículos, que ele explica, ele canta como tudo aconteceu, como ele foi salvo e tudo. E o que o rei David fala? Eu vou glorificar você no mundo inteiro, vou gritar para o mundo inteiro que como você me salvou. O rei David fala, é um Mashiach, sim, óbvio. Mas será que é Jesus? Yeshua, ele cumpriu isso. Falando dele, uma coisa, fala dele. Não. O rei David está falando de si mesmo. Não é Mashiach. Se a gente vai ver uma coisa que repete. Os salmos, eles estão usando os salmos, que não tem nada a ver de profecia, mas foi tirado o contexto, o título, e agora vão enfiar o que a gente quiser dentro. E esse ainda não é o pior. Porque nós vamos entrar no versículo, no capítulo 22. Eu já fiz um vídeo sobre esse versículo, esse capítulo, mas agora vamos entrar mais profundo para entender o que está falando esse versículo, esse capítulo. O Messias será desamparado por Deus. Eu vou falar todas as profecias de capítulo 22, a gente vai gastar menos tempo. Tá? O Messias será angustiado, oraria sem cessar, o povo zombaria do Messias, meneando suas cabeças, escarnecedores diriam do Messias, confiam em Deus, livre-o agora. Messias teria ciência do seu pai desde a sua mocidade. Messias seria chamado para serviço de Deus desde o ventre. Messias será abandonado pelos discípulos. Messias será cercado por espíritos malignos. Coração do Messias iria se partir, fluindo sangue e água. Messias seria crucificado, falando que está escrito. Messias teria sede. É um professor, ele fala que é profecia. Sede. Sede. Não, só para enfiar mais profecias. Messias teria sede um pouco antes da sua morte. O Messias seria cercado por gentios na sua crucificação. O Messias seria cercado por inimigos nas suas crucificações. As mãos e os pés do Messias seriam transpassados. Tá? Todo mundo conhece esse versículo, Salmos 22, versículo 16. Nenhum dos ossos do Messias seriam quebrados. O povo fixaria os olhos no Messias durante a sua crucificação. As vestes do Messias seriam repartidas, só seriam lançados pela roupa do Messias. Messias possibilitará aos crentes serem seus irmãos. Os inimigos do Messias... já falou. Pronto. Só o capítulo 22 são mais de... São 15 profecias. 15 profecias em um capítulo. E a gente vai estudar esse capítulo agora. Vamos estudar o que esse capítulo fala. Primeira coisa, vamos ler ele em português. Vamos ver o que está falando. Eu vou colocar o hebraico também, aí a gente vai poder acompanhar
se realmente o texto, se a tradução é certa ou não. Quem já viu, eu fiz um vídeo sobre capítulo 22, versículo 16, que transpassaram meus pés e minhas mãos. Esse versículo não existe em hebraico. Entendeu? Porque está escrito como leão nos meus pés e nos meus braços, nas minhas mãos e nos meus pés. Mas vamos ver. Primeira coisa. Esse Salmos começa com o versículo 1. Em hebraico, esse para vitória, para, como falar o momento antes de o sol subir? Tem um nome, esqueci. Aurora. Para o vitorioso da aurora, cântico para David. Aí vamos lá, agora dá para continuar em português, vamos ver o que está falando. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongaste do meu auxílio e das palavras dos meus bramidos? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouvis, de noite e não tenho sossego, porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram, escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos que os veem zombam de mim, estendem os lábios, meneiam as cabeças, dizendo: confio no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és que me tiraste do ventre, fizeste me confiar, estendo aos seios da minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde a ventre da minha mãe, não te alongaste de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baça me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei todos os meus ossos, e todos os meus ossos desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força secou como um caco, e a língua se me pega paladar e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cais. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Isso não existe, esse versículo, tá? Foi mudado. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repetem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apesar a presa tem socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão, se ouviste-me das pontas dos bois selvagens, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te aí no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvei-o, todos vós somente, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto.
Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos parentes, os que o temam, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. Os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão, parentes, a tua face. Porque o reino do Senhor, ele domina entre as nações. Todos que na terra são gordos comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se protestarão perante ele, nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente será declarada ao Senhor, e cada geração chegarão, anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Esse é em português. Em hebraico, não vou falar que é muito diferente, mas bastante diferente. Porque o negócio é assim. Não, o capítulo é muito simples. Primeira coisa, lembra, é um cântico. Uma poema. Quem escreveu? Rei David. Dividido em duas partes. Conflito com os inimigos. A salvação. Deu para entender? Você leu? A gente leu. Tem, primeira coisa, tem um conflito, tem a angústia, tem os inimigos e tudo. E depois tem a salvação. O rei David, a grandeza do rei David, que ele fazia esses cânticos, essas glórias, no momento do aperto. Se você vai ver Salmos 3, vou sempre dar esse exemplo. Quando ele estava fugindo do filho dele, ele fez um cântico. Cântico para o rei David, fugindo do filho dele. Ele fez um cântico como ele é salvo. A grandeza do rei David, que ele fazia o cântico, era tudo por bem. O momento agora é isso. Parece que você me abandonou. Todo mundo está em cima de mim. Todo mundo está me cercando. Estão malfeitores em volta. Tudo mundo quer mal de mim. Mas vai chegar o momento, ok? Todos vão entender, vão ajoelhar, todo mundo vai glorificar, eu vou agradecer, todo mundo vai agradecer, todo mundo vai entender. E aqueles que vão para o chão vão ficar calados, vão morrer. Aqueles que eram contra mim, não vai ter o que falar. Quem que ele é? Pode ler de novo. Mas, um contexto. Porque é outra coisa, versículo 16, aqui é 17, porque eles cortaram um versículo. Esse acho que é o pior de tudo. Se editar e mudar o texto para combinar o que você quiser. Porque fala assim, pois me rodearam cais e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Até aqui está certo. Transpassaram-me as mãos e os pés. O que você entende? Até agora, que tudo era falando sobre o Jesus. Por quê? Qual que é o primeiro versículo? Deus meu, por que me desamparaste? Assim fala, essas palavras muito quebram os dentes. Aquela frase que ele supostamente falou na cruz. Então vamos ligar, vamos adaptar o capítulo inteiro. Apesar que não tem prova nenhuma que ele falou, porque um evangelho fala que ele falou isso, outro evangelho fala que ele falou outra coisa, outro evangelho fala que ele não falou nada. Uma vez ele falou para a mãe dele, outra falou para Deus, outra falou nada. Morreu.
entendeu? Mas já que tem, vamos adaptar. O versículo 16, 17 fala assim: como leão nas minhas mãos e meus pés, que me pegaram, sabe? Já me cercaram, como me cercaram? Como leões. Como leões que, sabe, em volta da presa. O contexto, o que tem a ver agora? Pois, pensa assim no contexto. Pois me rodearam em cais, ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram meus pés e as mãos. O que tem a ver com o contexto? Se todo mundo está rodeando, o que agora vão fazer o quê? Vai. Fora que o texto não está falando. Impressionante. Tem o Salmos em hebraico, em tradução hebraico-judaico, que lá está falando exatamente o que está escrito, sem mudanças de texto. Esse trecho no hebraico não existe. Transpassar a minha pés, a minha mão, não existe. Nem hebraico, nem tradução judaica. Entendeu? Não existe. Posso dar uma... À vontade. Esse contexto do Novo Testamento, a existência de Jesus, não é uma versão, até captando aquilo que você já falou em aulas anteriores, não é uma versão popular para atrair as pessoas mais simples. Porque tem que ser com mentira. Vou te falar uma coisa, judaísmo, 3.500 anos, desde o Monte Sinai, não mudou. E o povo ainda existe. Os simples, sábios, ricos, pobres, analfabéticos, gênios, todo mundo existe no povo. Sem mentiras, sem mudar o texto. O texto não mudou. O texto é o mesmo desde o momento que foi recebido no Monte Sinai. A pergunta, você quer atrair as pessoas? Por que mentir? Por que mudar o texto? Porque você está querendo vender algo que não está. Talvez a pessoa acaba modulando para o interesse próprio. Ou seja, reúne, como você disse. Exatamente isso. Exatamente isso. Você pode ver. Se você vai analisar historicamente o processo, você vai ver que o momento que o cristianismo foi criado, foi na decaída da Império Romana. Ela precisa reinventar. Como se reinventou? Através do Papa e o Vaticano. O Novo Testamento. O que era do passado acabou. Não importa nem essa, nem essa, nem essa. Agora tem novo. Quem não acredita, morre. Aí foi o que eles fizeram. Eles pegaram o Taná para dizer que a fé que estava surgindo vinha de dentro do judaísmo. Porque sabia da veracidade da Torá. Eles pegaram o Taná para dizer que todas essas profecias aqui estavam ali dentro. Não, o que acontece? O negócio é assim. O cristianismo, a ideia do Mashiach do cristianismo, ele foi criado para combater a ideia do Mashiach do judaísmo. Porque o único povo que conseguiu guerrear, rebeliar contra o Império Romano e ter umas vitórias, o povo judeu. Agora, depois que acabou a rebelião, os romanos, o que iam fazer? Destruir o povo judeu. Porque essa é a polícia. Qualquer povo, se você rebelou contra os romanos, foram destruídos. Só que não tinha como destruir o povo judeu, porque estava espalhado no mundo inteiro já. Tanto na Império Persa, que estava na Babilônia, no Egito, que não tinha, na África, no Iêmen, na Rússia, na Grúzia, que não chegou a Império Romano para lá. Já tinha comunidades judaicas da época. Então, o que fazem? Uma guerra, sabe,
de mentalidade. Vamos criar o contra-Mashiach, o nosso Mashiach. Que vale ao meu, não sei. Não, pois assim você vai ver todas as definições de Mashiach no judaísmo, o que eles falam que é anticristo. Então, aí eles passam a fazer o seguinte argumento, que vale ao meu, não sei. Exatamente. Agora, como que ele vai provar isso? Através do texto. Porque ele sabe, todo mundo concorda que a Torá é verdade. Tanto o Islã, cristão, budista, todos aceitam e afirmam que a Torá é verdade. Agora, se é verdade, por que mudar? Então eles falam, não mudou, cumpriu. O que cumpriu? Agora nós vamos adaptar para mostrar como o nosso cara cumpriu. Ok? Agora, fora de vários problemas históricos, que não existia nenhum relato histórico, nem provas da existência da pessoa. Pode ser que tem provas, claro, como falar assim, dos cenários. Isso sim, óbvio. Eles pegaram o cenário existente, colocaram as figuras. Novela da Globo, sabe? Só muda as figuras. O cenário sempre é Rio. Então vamos mudar as figuras. Na próxima novela muda de novo. Mas a história é a mesma. Os evangélicos, eles falam que são a única então, eles tentam justificar nesse sentido, porque eles é o único líder em qual acharam o corpo. Os demais foi achado o corpo. Então, onde se justifica a ressurreição. É por esse caminho que eles tentam justificar. Não, a pergunta, o que aconteceu então? Se ele ressuscitou, agora vamos ampliar, vamos colocar uma ressurreição na profecia no texto. Vamos procurar onde está falando alguma sobre ressurreição e vamos tentar enfiar isso no socorro lá. Apesar que não está falando em nenhum lugar sobre ressurreição do Mashiach. Em nenhum lugar no texto judaico está falando sobre isso. Tá? Outra coisa. Quem estuda a história da humanidade, ele vê como que essa história do Novo Testamento foi criado de várias histórias. Judaicos, persos, babilônios, egípcios, índios, europeus, mitologia, e criou um bicho, porque, de novo, a Império Romana queria se recriar, estava caindo, para reunir, já estava dividida em dois, o Bizantiano e o Roma, já estava dividido. Não estou falando do Egito, que também tinha várias divisões, tinha que reunir. O que aconteceu? Pegou crenças daqui, crenças daqui, crenças daqui, crenças daqui, e juntou. Quantos deuses nasceram no dia 25 de dezembro? Todos os deuses do sol nasceram no dia 25. Qualquer religião pagã, o deus do sol nasceu no dia 25 de 12. Por quê? O dia mais curto do ano. O dia que nasce o sol. De novo. A partir daí, começa o dia a ficar mais longo. Então, o momento de nascer. Então, nasceu o sol, nasceu o Deus do sol. Quantos deuses assim? Milhares. Quantos deles? Deus do sol que nasceu de virgem. Buda, Siddhartha, Krishna, Isis, todos eles nasceram de virgem. Então, o nascimento do sol não existe qual.
Não, vamos juntar, porque era comum, sabe, o Deus é uma coisa milagrosa, então era comum Deus pegar uma forma humana, algo que no judaísmo é proibido, totalmente, altamente proibido. Essa que o texto às vezes usa, meu braço, meus olhos, sabe, minha força, essa para a gente entender, para ter um entendimento das forças que funcionam, mas não que Deus tem um braço, ou que Deus tem um corpo, ou que Deus tem olhos. Ele não precisa disso. Mas que ele vê, que ele faz, sim. Entendeu? Mão direita, força de bondade. Mão esquerda, severidade. Para a gente entender, porque se você entende judaísmo, você aprende que são forças. Não questão de realmente um braço. Entendeu? Mas energias diferentes, forças diferentes da natureza. Mas não, é proibido você encarnar o Deus. Eu fiz outra pergunta. Quantos desses deuses foram mortos, crucificados? E depois subiram no céu, ressuscitaram e subiram para o céu. Fora de Buda, que ele subiu direto, todos foram crucificados, ressuscitaram ou subiram no céu. De novo, essa não tem nada a ver com o contexto judaico, com o contexto pagão, que é totalmente proibido no judaísmo. Filho de Deus, essa, sabe, ele tem que decidir. Tem texto que fala que é filho de homem e filho de Deus. Então, é filho de Deus. Eu fiz também um vídeo sobre isso. Entra no canal, podem ver. Quem está assistindo, tem um vídeo aqui, o filho de Deus. Lá mostra vários textos quando ele refere rei Salomão, refere rei Davi, refere Jacó, refere o povo de Israel. Meu filho, meu primogênito. E falando de quem? Do povo de Israel. Não falando de Jesus. O texto, meu filho, meu primogênito, Jacó. É muito claro. A pergunta, se a gente consegue abrir a mente e realmente estudar o que está falando, o que está escrito. Hoje, nós fizemos já como pegamos 20 profecias num capítulo para impactar, sabe? Falar que é 300, 400, 600, já ouvi 600. Então, o negócio é assim, nós temos que realmente, nós já estamos no, só para completar, vamos fazer mais 2, para chegar a 80 profecias até agora. Que agora ele refere, tem 2 profecias referindo capítulo 27. Mas capítulo 22 a gente entendeu. O assunto, o capítulo, o rei Davi. Os aflitos e a salvação dele. Eu acho que, sabe, era assim, abominação, realmente, mudar o texto. Fazer a mudança, sabe, para servir seus interesses. Sendo, tem uma proibição de mudar. O próprio Jesus falou, quem muda um pontinho será amaldiçoado no reino da terra, no reino dos céus. Apesar que isso não está tão exato no judaísmo, fala que é proibido mudar até um yud, uma pequena letra. Você não pode tirar isso. Não sei se você é amaldiçoado, mas vamos pegar o texto deles, ser amaldiçoado. O que fizeram aqui, eles violaram a própria palavra do cara deles. Mudaram o texto tão claro, tão óbvio, ainda quer provar para a gente alguma coisa. Salmos 27, versículo 2 e 12. Fala assim, os inimigos dos Messias tropeçariam e cairiam quando viessem por ele,
e o Messias seria acusado por falsas testemunhas. Vamos ver versículo 27. Do que se trata? Primeira coisa, o versículo. Se trata do Mashiach, se trata desse assunto, se realmente fala de Jesus, esse foi cumprido também. Isso eu vou colocar em hebraico também, para a gente poder acompanhar. Raf Zain. Claro que começou de novo, tirou o título. Começa assim, para David, o eterno minha iluminação, minha salvação, de quem eu vou temer. Ele fala, David, ele fala, o eterno, minha luz, minha salvação, de quem que eu tenho que temer? O eterno, aí começa, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Mas o título, para quem que isso? É David. Quem está falando? É David, para David. Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quem está falando isso? O rei David. Mais claro do que isso? De novo, o rei David fala, eu tenho confiança, eu não temo de ninguém. Quando os meus inimigos vêm contra mim, eles vão cair. Não por minha força, por causa que eu confio no Eterno. O Eterno que me salva. Porque você pode ver, ele fala assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Nisto. Em que? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O rei David fala, eu não tenho que temer, eu confio em você, a única coisa que eu quero é ficar junto com você. Os inimigos não tem valor nenhum, porque você que me guarda. Agora, falando do Mashiach aqui, que o Mashiach vai enfrentar os inimigos que vão comer a carne dele. Não. Esse fala de Jesus aqui. Ele tinha confiança no Eterno. E já falamos. Não tinha. E 12, 27 e 12. Vamos para um pulinho, vamos ver o contexto. Ele fala assim que versículo 12, o Messias será acusado por falsas testemunhas. Não me entregasse à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Tá certo, está falando que vai ter falsas testemunhas. Mas, quem está falando isso? O rei David. E o que ele está falando? Que o Mashiach vai ter falsas testemunhas e pede o Senhor guardar ele das falsas testemunhas. Me guarda das falsas testemunhas. Me proteja. Não que tem, não que vai ter. O rei David fala dele. Tem bastante problemas. Me guarda das falsas testemunhas. Ele termina, pereceria sem dúvida os malfeitores, se não cresce que varia a bondade do Senhor na terra dos viventes,
Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá teu coração. Espera, pois, no Senhor. É salmos, é cântico. O rei David, ele faz poemas, canta glória ao Eterno, para agradecer tudo que ele faz. Nenhuma vez ele está falando do Mashiach ou do Jesus. Deu para entender? A gente fizemos uns 30 profecias hoje, mas na verdade não era profecias, de novo, faltou uma profecia. A gente está procurando profecias que foram cumpridas por Jesus, Yeshua. E essa é a questão, a gente quer estudar, porque se tem uma que foi cumprida, vamos embora. Por enquanto, 70, tá? Desculpa, 80. Fizemos agora 79. Então, a ideia é, de novo, estudar, questionar, pesquisar, realmente chegar à verdade. Não porque me falaram, mas escrever, fizemos um relato. Porque é tão grande, então eu tenho que aceitar. A mesma coisa do pastor. O pastor fala tanto. Você acha, nossa, puxa, ele fala muito, deve saber. Na verdade, fala nada com nada. E você fica, nossa, aquela história do Daniel. Os caras entram em cálculos que você se perde. E você não tem noção do que o cara está falando. Ele fala, não, deve ser verdade. Não, porque se você vai sentar... E de um lado para o outro, até a hora que você já se perde. Você pode até se apoiar em alguma coisa. Como assim? Aí você fala, deve ser verdade. Porque tanto assim, imagina aquela história, sabe? Eu fiz um vídeo, as 70 semanas de Daniel, são 2 partes de uma aula, 3 horas, explicando do A a Z, todo o cálculo do Daniel, tudo, esclarecido, simples para entender, sem, sabe, enrolações, para cá, para lá, tá? Entendeu? Eu não esqueço, uma vez eu conversei eu estava viajando, eu estava num avião, e, pela minha sorte, sentou do meu lado, uma pessoa que tem blog sobre religião. A minha sorte. Eu vi que é judeu, aproveitou, começou a falar, sabe, tudo para chegar à mesma conclusão. A mesma pergunta, por que vocês não acreditam em Jesus? Não, porque eu falo muito simples. Eu falei assim, é uma gente boa, a pessoa realmente falou, olha, não tem outro além dele. Não tem 2, não tem 3, não tem 1000, não tem nada. Ele é tudo ele. Falou, claro, está escrito que 1 é 3 é 1. Falei, como assim? Não, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3, mas na verdade são 1, que viram 3, mas são 1 de verdade. Eles começam a entrar no... Não, porque entra numa, sabe, uma bola de neve que não acaba. Uma enrolação, que nenhuma vez na Torá você vai ler que Deus é 3 ou 2. Não, tem várias e várias, você fala, eu sou único, não há outro além de mim. Cada vez mais o argumento começa a um pouco mais agressivo, você percebe? Sim. Para tentar inibir a repercussão. O conflito de dentro. O problema não o grito, aquela revoltado, não por causa de você. O conflito interno é da pessoa. Ele começa, não, puxa, ele tem razão, mas como assim? Não, para! Aí, vocês demônios aí dos judeus. Aí ele sai, entendeu? Por isso eu sempre falo às pessoas, primeira coisa, começa a pensar por conta própria. Começa a pensar. Deixa o que o pastor fala, o que você lê no livro, começa a pensar, analisa. Realmente isso que está escrito
É isso que está escrito? Ou isso que você quer que vai ser escrito? Por exemplo, se você vai ver o nascimento de virgem, não aparece no Novo Testamento. E uma coisa acrescentada depois, para aptar por, sabe, uma falsa que vai, uma profecia que foi depois traduzida errado também. Nós vamos chegar lá também. Ou, por exemplo, quem já ouviu falar que a Maria Madalena era prostituta? Me mostra onde está escrito no Novo Testamento. Não aparece em nenhum lugar. Esse é um dogma que foi colocado porque, sabe, vai saber. Entendeu? Então, a questão é, de novo, questionar, estudar o texto que está falando aí. Só assim chegamos à verdade. Chegamos por 80 profecias, 3 aulas, 4 aulas. Por enquanto, estou esperando ver uma profecia cumprida. Eu duvido se um dos evangélicos messiânicos fizeram esse estudo que ele está fazendo. Ou nosso, o pastor escreveram e foram aceitos lá. Está vendo? Foi cumprido. Senta, estuda o que está escrito aí. O que está falando? Eu duvido se alguém sabe hebraico. Hoje eu sentei com um amigo meu. Ele saiu do cristianismo porque ele começou a estudar hebraico. E começou a ler. Começou a ver que alguma coisa não bate. Como em hebraico está escrito isso, em português isso. Não é o mesmo texto. Não o mesmo contexto. Ele falou, não, alguma coisa está errada aqui. Mas isso é só a pessoa que consegue pensar por conta própria. Não tem medo. Alguma pergunta? Tá. Tá vendo? É tão simples. É tão simples. E a formação do povo judaico acaba sendo fortalecida por conta dessa educação de os argumentos têm que ser explicáveis. Né? Você não pode simplesmente falar sem conteúdo. Tem uma história que, não é história, é um fato que no início do século XX, 80% da população do mundo era analfabética. 80% no início do século XX, 100 anos atrás. 80% da população do mundo não sabia ler e escrever. O povo judeu, 80% sabiam ler e escrever. Por quê? Porque obrigação você estudar. Obrigação você tirar conclusões. Não ser ignorante. Ignorância é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. E a própria punição também. E o pecado é a punição. É o livro. Entendeu? Sim. Na primeira aula desse ciclo de estudos sobre profeta, profecia, se Jesus era profeta. Não, a gente falou primeiro de profecia. Quais são profecias messiânicas? Isso. O segundo, a gente começou a tocar nas profecias. E o Senhor disse que profeta ele tem que ser judeu. Então, no judaísmo não se considera, por exemplo, homens de outros povos ou mulheres que foram exemplos de ética, de caridade, de bondade. Não existe nenhuma exceção, nenhuma pessoa que pode ser considerada profeta. Não confunde pessoa boa com pessoa, sabe, justo. Entendeu? É diferente. O conceito de justo no judaísmo, tzadik, pessoa elevada espiritualmente. Esse aqui você é pessoa honesta, pessoa boa, pessoa que faz caridade, é sua obrigação como ser humano. Entendeu?
Outra coisa, me mostra alguém não judeu que fez profecias que foram cumpridas. Por exemplo, tem esse mulher dos adventistas, o White, que fez um monte de profecias. Nenhuma se cumpriu. E o que aconteceu? Eles começaram a se mudar as explicações das profecias delas para adaptar os acontecimentos, as falhas. Sabe, a mesma coisa do Figueira. Se o cara tinha força para amaldiçoar ela para morrer, porque ele estava com fome, por que não amaldiçoar ela para dar frutos? Não, mas aí é uma profecia que assim o povo judeu não vai se levantar, levantou. E aí o que acontece agora? Vamos se adaptar, vamos isso. Entendeu? Vão entrar uma mentira, se descobrir outra mentira. Essa não é profecia. Essa é uma falsa profecia. Essa pessoa tem que ser apedrejada. Entendeu? Agora, não existe, eu testo qualquer pessoa, me mostra um profeta fora do Bilam que não era judeu, que era judeu, que cumpriu as profecias cumpridas, que eu não posso provar que não foram cumpridas. Mas se eu posso provar que não foram cumpridas, não adianta você provar que foi cumprido. Como a gente está fazendo aqui. 80 profecias até agora não foram nem profecias nem cumpridas, se foram. Então, não tem problema, uma pessoa não judeu pode ser uma pessoa boa, obrigação, a pessoa ser boa, pessoa justa, pessoa honesta, obrigação de ser humano. Mas entre isso, até um nível de profecia, totalmente diferente. Entendeu? Especialmente se é uma pessoa idólatra. Uma pessoa idólatra não tem como chegar ao nível de profeta. Impossível. Se uma pessoa faz uma coisa tão abominável para o Eterno, como você quer chegar ao perto dele? Por exemplo, a lei da Torá, quando tem um risco de vida, tudo anula. Por exemplo, você não pode violar Shabbat. Mas se tem uma pessoa que precisa da sua ajuda e não tem ninguém para ajudar, você pode violar Shabbat para essa pessoa para salvar a vida. Importantíssimo. Um dos casos que não pode violar a lei é quando alguém fala para você fazer idolatria. Fala, me mata, eu tenho a obrigação de morrer e não fazer idolatria. E eles estão falando que não, que pode fazer, deve fazer idolatria. Devemos aceitar um carne e osso como Deus. Você vê, ao longo da história, milhões e milhões de judeus morreram por causa disso. Porque não aceitaram Deus de carne e osso. Não aceitaram idolatria. Entendeu? Então, o quê? Mudou o jogo. Então, vamos provar, boazinho, vamos passar mal. Não, nós amamos os judeus, nós amamos o Israel, nós vamos apoiar Israel, mas para quê? Pode fazer você, de novo, fazer idolatria. Agora não vou te matar, mas vou matar você em cima, espiritualmente. No momento que o judeu ajoelha para a idolatria, ele deixa de ser judeu. Ele pode se arrepender e voltar. Como mas enquanto ele está lá, não é judeu. Ele é cortado. Então, um nível tão desprezado de idolatria, não tem como chegar ao nível de profeta, jamais. Jamais. E aqueles judeus que fundaram o cristianismo, o islamismo? Qual judeu fundou o islamismo? Qual judeu fundou o cristianismo? No Irã, no Império Persa, quando Maomé começou, inicialmente dos grupos que iniciaram com ele era... O grupo, o que acontece? A história de Maomé eu vou te explicar. Depois eu vou tocar no cristianismo. Maomé era um ladrão. Ele fugiu e escondeu numa cidade judaica.
Tá? Lá ele aprendeu sobre o monoteísmo, a ideia de um único Deus. E como ele era também bipolar e psicopata, ele começou a sair, tinha muita influência. Quem não aceitou a ideia dele, ele matou. Ele voltou naquela cidade que recolheu ele, escondeu ele, ajudou ele. Ele fala, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, agora tem um novo livro, o Islã, você tem que aceitar. O Deus falou, de jeito nenhum, a gente sabe quem é você. Você é um ladrãozinho que escondeu aqui um tempo atrás. Quem é você? Ele matou a cidade inteira. Cidade inteira que ajudou ele, ele matou. Assim começou o Islã. O grande Islã. A falta de gratidão. O cristianismo, a gente falou, não começou com nenhum dos 12 apóstolos. Paulo não é um dos 12. Constantino também não é um dos 12. A formação da igreja cristã, tanto católica quanto protestante, começou no Concílio de Nicéia 300 anos depois. Disso, há 500 anos depois, saiu a igreja protestante por Martin Luther. Mas qual o texto que está usando? O mesmo texto da igreja católica, só que vou fazer comentários diferentes, dogmas diferentes, mas dogmas pagãs, dogmas cristãs, que não tem nada a ver com o judaísmo. Entendeu? Não tem nada a ver. Nunca nenhum judeu fundou essas religiões. Nem saiu do judaísmo. Entendeu? Porque essa seita de Nazareno não tem nada, a gente falou nas aulas passadas, não tem nada a ver com o cristianismo. Sumiu depois do primeiro século, não tinha nada a ver com o cristianismo de hoje e do segundo século, que era originalmente. Nada a ver. Entendeu? Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Então, obrigado a todo mundo. Semana que vem, mesma hora, mesmo lugar. E a gente se vê. Boa noite.